uma das minhas especialidades que eu incorporei durante a minha vida de trabalho foi fazer planejamento. Eu planejei várias etapas da minha vida, onde eu queria chegar, sem que tivesse uma meta muito definida, mas o objetivo eu sabia qual era e eu sabia onde queria chegar. Pelo que tu está dizendo, pelo que tu está comentando, tudo isso foi fruto, primeiro, do teu conhecimento, aquilo que tu aprendesse na tua trajetória, a carga de família, e depois, no momento que tu diz, bom, agora é a hora. Quando foi essa hora, tu fizesses um plano. Esse planejamento, percebi isso quando tu falasse do vale-refeição. Vou guardar o vale-refeição, porque isso aqui eu vou usar durante um período. Então, conta como é que foi os passos do planejamento. Boa pergunta. Sabendo que eu ia precisar de dinheiro para me manter um tempo, porque nunca se tem uma segurança, você tem um desejo muito forte de fazer uma grande mudança de vida, o desejo foi o que sempre motivou, o que deu motivo para eu desenvolver as estratégias para eu poder chegar lá. Então, esse desejo é muito forte. Esse é o tipo de vida que eu quero ter, foi o que não... É uma coisa que, não sei se todos têm, mas alguns têm, que é assim, eu vou ter que fazer isso acontecer antes de morrer. E isso, o que na psicologia existencial, né, que eu trabalho, né, neurológica, diz que a gente nasce com a certeza sabendo que vai morrer. Mas antes disso, eu preciso realizar algumas coisas, porque eu sei que eu vou morrer. Então, o fator da idade, Beto, que você comentou, também tem a ver com isso. Opa, chegou uma idade que eu não posso mais ficar empurrando. Ou eu faço isso, ou eu vou ter que lidar o resto da minha vida com a minha falta de coragem, o meu medo de realizar o que eu quero realizar. Então, foi aí que foi a grande virada e foi a busca da ferramenta para poder fazer isso. Mas aí, voltando para a estratégia, uma foi posicionamento, claro, até dentro da empresa que eu trabalhava, já conversando com as pessoas, lidando com elas com um lado muito mais psicólogo do que com um lado mais técnico, acolhendo, dando feedbacks no sentido profissional mesmo, até com o cliente, a forma de abordar o cliente foi muito mais estratégica emocionalmente do que técnica, tanto que depois eu fui passando para posições de gestão dentro do cliente. Passei a trabalhar muito menos tecnicamente, passei a trabalhar muito mais em termos de relação. Eu conquistei um espaço dentro da empresa que era muito de relação e eu nunca percebi alguém querendo me tirar de lá. Mesmo que já fosse um pouco fora daquilo que era o meu escopo inicial, era um lugar que mais ninguém sabia fazer e que todo mundo reconhecia o valor. Então eu acabei conquistando ali, construindo um espaço novo para mim. Isso foi já uma estratégia também. Eu falei, bom, aqui eu fico um tempo, um pouco mais desafogado desse trabalho corrido, para eu pensar na clínica. E aí na clínica eu fui fazendo a pós-graduação, fiz o desenvolvimento, atendia final de semana, tudo para ganhar muita experiência. E aí eu falei, bom, como é que eu faço para sair daqui, né, e financeiramente me manter? Primeiro eu tenho que ter um lugar para morar. Então, para eu conseguir comprar um apartamento, por exemplo, eu preciso ter crédito. Se eu fizer isso depois de sair, não sei se eu vou ter crédito. Então, eu vou entrar com o apartamento antes, tudo bem elaborado. Vou usar, né, o CLT para ter crédito. Eu fui lá, dei o dinheiro que eu tinha e comprei o apartamento. Falei, bom, já comprei, já consegui o crédito para comprar, agora é pagar a prestação. Então, essa primeira parte, falei, já tenho um lugar para morar, mesmo que eu não consiga pagar, depois eu vejo o que eu faço, vendo? E vamos seguir em frente. Né? Aí fiquei com um carro assim bom, mas que desse para eu sobreviver muito tempo, não posso me dar muito. Não comprei um carro que eu mais gostava, comprei um que fosse em termos de economia de combustível e de mecânica também adequado, que era um Fit. Pensei nisso também. Custo-benefício ótimo, fico com esse daí um bom tempo, não vai me dar dor de cabeça. Padrão de vida de supermercado, de passeios, o mais econômico que eu podia, aprendi a viver com isso. Né? Até porque era pandemia, não dava para gastar muito também, não tinha muito o que fazer, né? Nessa época. O que mais? Fiz a questão do VR, fiz uma poupança do jeito que eu podia e aproveitei uma grande oportunidade de um PDV, né? Plano de demissão voluntária, que nem estava tendo isso, mas eu podia aproveitar isso. E vinha aquela insegurança, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou garantir? Eu contratei a Doctoralia, que é um site profissional, usado muito por médicos, mas também por psicólogos, para ter um posicionamento profissional na internet. Não que eu ia fazer propaganda, mas ali eu me coloquei disponível, algumas pessoas entraram lá, avaliaram,
E eu usei esse ranqueamento natural, que é através de avaliações positivas. No Central hoje lá tem 86 avaliações 5 estrelas, que é o nível máximo. Trabalhei para tirar as certificações deles, assim, de qualidade. Então, todo virada de ano, eles avaliam o profissional que atingiu as metas dele, que teve bons resultados, avaliado pelos pacientes. Então, por 4 anos seguidos, eu consegui ter o certificado, né? Então, os 2 primeiros anos eu estava dentro da empresa, depois já não estava mais. Também falei, bom, preciso escrever algo que seja relevante, porque isso também dá um peso, dá uma confiança, né? Mostra o quanto eu estudo e me dedico. Isso vai me dar também mais confiabilidade para continuar na minha segurança. E aí eu escrevi um poema que foi publicado na capa de um livro, na contracapa de um livro de uma editora super importante na área de psicologia fenomenológica. E já depois de formado saiu um capítulo do livro também, que isso nem estava previsto. Mas escrever algo estava na minha visão, no meu campo de visão, para passar a questão da segurança para as pessoas, da qualidade do trabalho, pelo menos do empenho que eu sempre tive profissional, né? E juntando isso com o que eu já tinha ali, de posição da trabalho, de busca pela internet, de busca por pessoas que vinham dentro da própria empresa que eu trabalhava, que eu já atendo hoje, já atendi outras pessoas que eram da empresa, busca de pessoas de outras empresas, indicação, me posicionei no mercado também como alguém que é psicólogo e conhece muito do mundo de TI, de todo o sofrimento de quem é da TI. Então, isso as pessoas se identificam. Recebi muita procura. Olha, eu vim aqui, você já trabalhou em tal lugar. Eu sei que você vai entender, não preciso nem explicar direito o que eu estou vivendo. E a gente fala das outras coisas. Ganha tempo, ganha empatia, ganha sinergia com as pessoas. Então, eu fui pegando tudo que eu tinha de ponto forte, que eu poderia associar com a psicologia, e fui disponibilizando para as pessoas verem que eu tinha isso, né, o que eu tenho. E aí eu fiz uma reserva financeira, me mantive, fiz a conta, bom, se eu for mandado embora, uma parte do que eu vou receber, eu consigo quitar meu apartamento, me sobra um dinheiro, se eu conseguir alavancar um pouco mais, eu sobrevivo 6 meses, tranquilo, guardo um dinheiro, se faltar eu vendo o carro, aluguei um consultório que era 4 quadras da minha casa, vou e volto a pé, compro uma mobilete, vou de bicicleta, uma toquinha elétrica, qualquer coisa, não tem problema, isso de menos. Várias vezes eu fui e voltei a pé, para economizar mesmo, era perto. Ainda faço o exercício. Então, fez um plano estratégico de sobrevivência de no mínimo 6 meses, considerando que o dinheiro ia estar. E aí, a empresa anunciou uma grande transformação, que ia segregar uma parte da empresa, ia se tornar uma outra empresa. Eu falei, eu não quero viver isso. Sabe quando vem aquela angústia, aquele desespero, eu falo, imagina ter que viver toda uma transformação de empresa, que eu já tinha vivido várias, né? E aí, se vocês quiserem, em outro momento, eu conto essa parte das experiências ali, né, vividas. Eu falei, não vou aguentar isso. Isso vai ser insuportável. Já está difícil hoje, não pela empresa, mas pelo meu conflito interno, né, de desejo. Eu falei, eu preciso resolver isso antes. Eu falei, então agora chegou o momento que eu mais esperava. O momento da minha certeza que é hora de ir embora. E aí eu falei, bom, quando eu vou sair, eu não sei. Mas quando eu vou pedir para entrar na lista de saída, eu sei. É agora. Aí eu estava sentindo, isso foi em 2021. Falei, chegou o meu momento, vocês sabem, né? Ele até já tinha me ajudado bastante quando ele era team leader, antes de ser gerente. Ele acompanhou toda a minha trajetória, então tenho muito carinho, já falei isso para ele várias vezes, agradeço muito por tudo que ele facilitou para mim durante toda essa formação. Ele até veio no chá de bebê da revelação da minha filha, convidei ele para essa questão, porque ele faz parte não só da vida profissional, mas pessoal também, né? Nesse sentido. E aí eu falei para ele da minha decisão, eu falei, eu sei que vai ter demissão, porque nessa época eu já estava na liderança, eu já sabia o que ia acontecer. Eu falei, salve alguém e coloca meu nome. Você ajuda a pessoa e me ajuda. E aí, como eu tinha feito um trabalho já de 11 anos, muito dedicado à empresa, assim, no qual eles tinham muita gratidão pelo meu trabalho, pelo quanto eu me doei, todo o retorno que eu dei para a empresa, suportando clientes, todos os trabalhos que eu fiz, assim, fui muito fiel ao que eu tinha combinado com a empresa e sempre entreguei, acho que até além do que estava sendo solicitado sempre. Não foi difícil a decisão, foi muito rápida a resposta. Não, a gente vai te ajudar, é merecido. E aí eu tive um retorno direto e falei, bom, estou tranquilo. Então aí eu fui incluso na lista, fui disponibilizado para a demissão,
E aí, para minha surpresa, né, eu dou risada disso até hoje, o RH chegou para mim e tá aqui, ó. A data da sua saída vai ser 10 de junho de 2021, que por coincidência ou não, é exatamente a data de aniversário do meu pai. Foi meu último dia de trabalho, 10 de junho de 2021, naquela empresa. Então, eu falei, será que eu vou me sentir mal? Não vou. Aí trabalhei o último mês só passando tudo que eu tinha que passar para o meu substituto. Até a área acabou ficando sem minha posição, já tinham dois ali, a gente mudaram a estratégia. Deixei tudo redondo, o mais redondo que eu podia, e me despedi. Mas me despedi com muito orgulho de toda a trajetória. Isso era uma coisa que, na minha família, minha mãe sempre falou, inclusive ela falou nesse período, falou, olha, saia sempre pela porta da frente, faça o melhor para sair sempre direitinho. Toda a minha família sempre falou isso, todos os meus tios. Falavam bastante isso. E eu fiz isso.